E vou dizer mais, todos os que têm cargo na igreja devem ser batizados com o Espírito Santo. Todos os que ocupam qualquer cargo, tanto na escola bíblica dominical, como coral, vocal, conjunto musical, instrumentistas, né, os musicistas, os diáconos, os presbíteros, evangelistas, pastores, todos devem ter uma exigência da igreja, porque não se admite que alguém tenha comunhão com o Espírito Santo e não fala em línguas, não é batizado com o Espírito Santo. Qual a diferença entre línguas iniciais do batismo com o Espírito Santo e dom de variedade de línguas? Número 9 aí. Então, no batismo com o Espírito Santo, o crente, pelo mesmo Espírito, fala em línguas como sinal e evidência inicial da promessa recebida. Serve principalmente para oração edificante em línguas, 1 Coríntios 14. O dom de variedade de línguas é um milagre linguístico sobrenatural e nem todos os crentes batizados com o Espírito Santo recebem esse dom, 1 Coríntios 12, 30. Então está bem claro aí. Nem todos os crentes que são batizados com o Espírito Santo têm dom de línguas, mas todos podem falar em línguas a vida inteira e orar em línguas. Você quer saber se você tem dom de línguas? É simples. Você orando em línguas, você vai ver que a linguagem muda. Ou às vezes você está na igreja, você fala em línguas e alguém interpreta o que você está falando. Ou você mesmo fala em línguas e você de repente recebe a interpretação. Vai falando em línguas e ao mesmo tempo falando em português o que você está falando em línguas. Então você aí tem o dom de línguas. É fácil saber isso. Número 10. Para completar, os dons são distribuídos segundo a vontade e o propósito de Deus. Não depende do querer do homem, mas da soberania divina. Cabe a cada crente buscar com zelo os melhores dons. Você deseja receber os dons espirituais? Então ore, creia e busque com fervor, pois o Senhor irá conceder-los. Então veja bem que qualquer crente deve ter aí presente o batismo com o Espírito Santo e receber depois, imediatamente, o batismo com o Espírito Santo, receber dons do Espírito Santo. Busque os dons, busque ardentemente, com desejo realmente. Trabalhe na obra de Deus e Deus vai capacitando. Estes sinais seguirão os que crerem. Então são sinais que vão acompanhando aqueles que creem. E quem crê, age, combate o inimigo, ganha almas, expulsa demônios, prega o evangelho. Quem crê também ministra sobre os outros, batiza com o Espírito Santo, cura, libertação. Então trabalhe, seja ativo na obra de Deus. Número 11, complete. Havendo interpretação, as línguas cumprem a mesma função da profecia e edifica toda a congregação. Então o apóstolo Paulo, vendo que na igreja em Corinto, muitos falavam em línguas, mas falavam alto, e as pessoas não entendiam o que estavam falando. Então ele diz, olha, é muito melhor profetizar na igreja, ou seja, falar em línguas e receber a interpretação dessas línguas, para que as pessoas entendam a mensagem de Deus. Se nós estivermos todos falando em línguas, quem vai entender o que está sendo falado? Nada, ninguém vai entender nada. Agora, ele diz, então, que na igreja deve ter pessoas que profetizam. Pode ser aqueles que falam em línguas e recebem interpretação, ou pode ser aqueles que têm um dom da profecia. Para que serve esse dom de profecia? Para edificação, consolação, exortação. Não é para prever futuro, isso aí já é o dom de sabedoria, palavra de sabedoria. Dom de profecia é para consolação, edificação e exortação das pessoas. Então, o apóstolo Paulo diz que esse dom deve ser o mais buscado, porque vai edificar toda a igreja. Todos vão entender o que está sendo falado. A mensagem vem de Deus para a igreja. 3. A experiência de Atos 2. Número 12. O que é glossolalia? Então é falar em línguas espirituais. É a manifestação física do enchimento do Espírito Santo. Tal fenômeno não se restringe a Atos 2, pois encontramos em diversas passagens, como em 1 Coríntios 12, 30, 14, 5 e 6. Então o que é glossolalia? Falar em línguas. Mas que línguas? Inglês, francês, português. Não, não é isso. Línguas que você recebeu do Espírito Santo. Não foi que você aprendeu a falar. Então não é língua aprendida. Glossolalia aqui é línguas espirituais. Não sei por que foi traduzido línguas estranhas. Estranha é uma coisa assim, esquisita, né? Mas são línguas espirituais. Ou seja, recebidas de Deus através do Espírito Santo, que vem ao nosso espírito. Então nós falamos. 13. Por que no dia de Pentecostes pessoas oriundas de várias nacionalidades, judeus e prosélitos, estavam reunidos em Jerusalém? Então, para a celebração da festa sagrada de Pentecostes.
Você veja aí o calendário judaico, veja aí quando era celebrada a festa do Pentecostes. 14. Porque no momento em que o Senhor derramou o seu Espírito, a área do templo ficou repleta de pessoas de todas as nações. Então as línguas estranhas, como sinal que os discípulos de Jesus falavam, chamou a atenção da multidão, deixando-a perplexa com o fenômeno. Então, ali, os discípulos estavam reunidos, 120, quase 120 pessoas, e receberam o batismo com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas alto. As pessoas que eram de vários países se juntaram para ver que barulho é esse. E começaram então a ver que eles estavam falando em línguas. E eles começaram a falar na língua de origem daquelas pessoas. O dom de línguas foi manifestado ali. E eles entendiam Deus falando com eles. Naquele dia, então, quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E o instrumento usado foi Pedro. Pedro que antes estava se escondendo. Pedro que antes traiu Jesus. Agora um Pedro diferente. Um Pedro cheio do Espírito Santo. Que falou ali a palavra de Deus, pregou. E quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Número 15. O que é xenolalia? Então, segundo Stanley Orton, xenolalia é falar em línguas no idioma conhecido, estranho apenas a quem o fala. No dia de Pentecostes, os crentes cheios do Espírito Santo falaram no idioma desconhecido para eles, mas como a cidade de Jerusalém estava repleta de estrangeiros, esses puderam tomar conhecimento da mensagem do Evangelho em sua própria língua. O que vemos em Atos 2 foi uma concessão divina a fim de que muitos pudessem crer em Jesus e receber a salvação. Foi um sinal para os incrédulos. Foi o batismo com o Espírito Santo acompanhado simultaneamente de uma mensagem de salvação na língua de origem dos ouvintes. Então, xenolalia quer dizer o quê? Uma língua falada que a pessoa fala, que ela não compreende essa língua, mas ela fala nessa língua, e outra pessoa que compreende essa língua ouve e entende tudo. Número 16. O fenômeno, então, da xenolalia ainda repete-se? Sim, segundo a soberania divina e em momentos em que ele faça necessário. Número 17. Para que serve falar em línguas, tanto conhecidas como desconhecidas? Então, como provenientes do Espírito Santo, edifica o crente, a igreja, e serve como sinal para os descrentes. Então, falar em línguas é importante na oração, para edificação própria, é importante na igreja, quando há interpretação, para que a igreja aproveite, e também para os momentos de alegria, que se festeja a presença de Deus, e também serve como sinal para o descrente, quando você fala em línguas, e fala que Deus está presente na igreja, está falando, principalmente quando fala na linguagem da pessoa que está ouvindo. Se for estrangeiro, melhor ainda. Número 18. Como é a atualidade das manifestações do falar em línguas? Complete. É visível na vida de milhares de servos de Deus na experiência bíblica, durante a história da igreja nos dias atuais. Pois, como disse o apóstolo Pedro, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, Pedro, citando aí Joel, capítulo 2, a promessa do derramamento do Espírito Santo, ele pregou ali no dia de Pentecostes, e falou que esse batismo com o Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Deus, desse derramamento do Espírito Santo. E para quem é? Ele diz bem claro aí, que é para todos os vossos filhos, diz respeito a vós essa promessa, a vossos filhos, a todos que estão longe e todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador devem e precisam ser batizados com o Espírito Santo. Conclusão, complete. O batismo com o Espírito Santo não pode ser tratado somente como teoria ou possibilidade remota, mas como algo indispensável do Senhor para o seu povo. Precisa ser uma experiência vital para o crente e para a igreja, pois é um dom divino para os salvos em Jesus. Que venhamos a orar e a buscar o revestimento de poder, enchei-vos então do Espírito. Glória a Deus. Então todos devem buscar, todos devem desejar. Gente, as coisas de Deus nós recebemos pelo desejo, pela fé. Você deseja aquilo, mas deseja mesmo, com todo o seu entendimento, com a sua alma, com o seu coração. Você deseja, você quer mesmo, então recebe. Então busque, mas tenha mesmo desejo grande de receber as coisas de Deus. Nós vamos orar agora. E se você realmente desejar agora, você recebe o batismo com o Espírito Santo agora. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo sozinho no quarto. Eu entrei para o quarto e disse, Senhor, só saio daqui batizado com o Espírito Santo. Ou eu morro ou sou batizado com o Espírito Santo. Porque eu desejo, eu quero, isso é para mim, está na Bíblia. Então, fui orar até que recebi o batismo com o Espírito Santo.
É uma decisão que eu tomei. Eu quero e vou buscar. E eu sei que é verdade. E eu quero de todo jeito. Então você faça isso. Deseje mesmo. E você receberá. Você que ainda não é crente, não aceitou, não fez a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, peça perdão a Deus agora pelos seus pecados. Aceite agora. Jesus morreu por você na cruz. E Ele morreu e ressuscitou. Está vivo. Está aqui agora. Está aqui comigo. Está aí com você. Está em toda parte. O Espírito Santo quer fazer morada em você. Aceite Jesus agora como Senhor e Salvador, e você também receberá o Espírito Santo. E você também pode receber esse dom maravilhoso, o batismo com o Espírito Santo. Depois os dons do Espírito Santo você vai buscar e você recebe. Vamos orar agora juntos. Você que já é crente, não é batizado com o Espírito Santo, ore agora e receba o batismo. Você que foi batizado e não está falando em línguas, agora volte a falar em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Rasta lubramiara, me força, grame, conterre, grata, chuta, ramarmas. Agrada-te do Senhor, deseja as coisas do Senhor, e Ele te capacitará. Em nome de Jesus, Pai, recebe por filhos aqueles agora que se chegam a Ti. Perdoa seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida. Ó Pai querido, em nome de Jesus agora eu ministro sobre eles o Teu poder, Senhor. Eu ministro sobre eles a Tua presença poderosa. Em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, o Senhor é o batizador. Eu te peço agora, batiza, Senhor, batiza com o Espírito Santo essas vidas. Em nome de Jesus. Regrande, em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus. Não é por merecimento, é pela graça de Deus. Receba o presente de Deus para você, na sua vida agora, em nome de Jesus. Fale em línguas agora, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Regrada, em nome de Jesus, receba. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço por aqueles que estão enfermos. Cura, Senhor, cura. Em nome de Jesus, eu ministro sobre eles. Cura de todas as suas enfermidades. Em nome de Jesus. Pai querido, renova aqueles que agora, Senhor, estão diante de Ti, desejando receber. Ó Senhor maravilhoso, renova, Senhor, aqueles que estavam sem falar em línguas, em nome de Jesus. Regrada, com a tua força, esforça-te, tem bom em nome de Jesus. Fala em línguas. Regrada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.